noite estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá és tu, trago a esperança e seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra na sua flor, então encontrarás, aleluia, 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 Uma saudação a todos e a todas, o Evangelho. Hoje, diante dessas situações de mais uma quarentena, estamos fazendo de forma remota, cada trabalhador e trabalhadora na sua casa, ao mesmo tempo, e nós juntamos o vídeo e mandamos o material aqui para todos. Tá no canal, é só colocar no YouTube Transmutação Renato, aí vocês vão encontrar o canal, basta se inscrever que tem lá os vídeos antigos e tem os próximos. Então vamos começar com o Evangelho de hoje. Aqui vamos abrir a esmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E diz, a piedade. Item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz para Deus. Ah, deixai o vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação,
que ventura experimentais. É verdade que essa ventura tem um certo amargor, porque surge ao lado da desgraça. Mas, se não apresenta o forte sabor dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, tem uma penetrante suavidade que encanta a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência, aquela mesma que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou a sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará a terra feliz, fazendo reinar a sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as fibras mais íntimas, diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas e simpatia. Jamais sufoqueis, portanto, em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como esses endurecidos egoístas que fogem dos aflitos para que a visão de suas misérias não lhes perturbe por um instante a feliz existência. Temei ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade conseguida ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta na profundeza de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de produzir a perturbação e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta, quanto? Não há dúvida que a alma experimenta ao contato da desgraça alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, quando se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo umedecido de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mais celeste precursora da caridade. Esta primeira entre as virtudes, de que ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. É um trecho importante quando fala principalmente de esquecer de si mesmo. E nós temos falado, inclusive nos últimos evangelhos, como tem dito em várias religiões, não apenas no espiritismo, falamos do taoísmo, quando ele fala do não agir, né, no sentido do não agir pensando em algo em troca, não buscar resultados no que está fazendo, né, não se inquietar profundamente com resultados, não fazer algo porque é bom, por entender que é bom, para agradar alguém, e se quer, inclusive, a Deus, mas fazer porque é o que você entende que é o que deve ser feito. E também, logicamente, nem pensar em fazer porque é mal. Então, é uma discussão interessante, esquecer do eu, porque o eu, ele fica querendo se afirmar e ser lembrado, tanto pelo bem quanto pelo mal que, porventura, ele faça. Então, ele sai dessa dualidade, dessa separatividade e entra no sentido de uma congregação de valores pautada na justiça, no que é bom, no sentido amplo, né? No que é justo, no que é correto. Esse é um ponto interessante para a gente refletir, mas é uma reflexão realmente muito profunda.
tomar atitudes porque nós intuímos que é o que nós devemos fazer, porque é o certo. Nos sensibilizarmos, escutarmos o nosso coração e fazermos algo sem pensarmos em nós mesmos, sem querermos negociar com ninguém, seja no plano material, seja no plano espiritual, mas fazermos porque sentimos uma força muito grande, natural, que nos impele a fazer. E é assim quando acontece com a piedade. Nós naturalmente nos apiedamos das pessoas, tendemos, todo mundo tem alguma situação que ela tende a se apiedar. Vou contar aqui um caso que, porventura, está circulando nas redes, pode até ajudar. Os músicos aqui, por exemplo, nessa situação de quarentena, essa semana eu recebi um vídeo, está circulando aí ligado ao Sindicato dos Músicos, feito por um maestro aqui de Fortaleza, ele contando que a situação dele não está tão difícil, porque ele conseguiu manter algumas estruturas lecionando, né? Apesar de não estar cantando, porque na noite não está tendo eventos, porque estão vedados diante desses decretos de isolamento social, esses decretos voltados para a saúde, decretos sanitários. E também disse que a esposa dele está trabalhando, ele não está fazendo aquilo ali porque ele quer aparecer com isso, como filantropo, ele está porque ele viu a situação dos colegas, que muitos estão numa situação que está faltando o prato de comida. E se ele quisesse fazer sucesso com alguma coisa, logicamente que seria com a arte que ele pratica, que é a música, que é o canto. Mas ele se apieda dessa situação e, junto com o Sindicato dos Músicos, ele parte para fazer essa campanha pedindo que as pessoas doem aí R$1. R$1, e a cada pessoa que for lá e faça esse Pix, né, mandando para as pessoas, para que as pessoas possam ajudar aos que porventura estejam precisando, depois o sindicato vai distribuir. Veja que é uma situação que naturalmente a piedade, do mesmo jeito que ela causou piedade nesse músico, você pensa, bom, ele é da categoria, ele está ali com eles, é mais fácil. Mas, por exemplo, eu não sou músico e automaticamente eu observei a situação que ele disse. De fato, os bares estão proibidos de funcionar, as casas de shows, as boates, os eventos de casamentos, cerimônias, tudo para evitar aglomerações. E, logicamente, que essas pessoas que viviam única e exclusivamente de cantar em eventos, bares, restaurantes, eles não têm realmente há praticamente um ano como sobreviver disso. E veja que isso nunca tinha acontecido na vida da maioria deles. Isolamento social, muito mais de 60 anos que não se vê falar nem disso. Então, pessoas realmente estabeleceram as suas vidas nesse sentido e a coisa começou a dificultar. Nem todo mundo consegue receber recursos com as lives, né, porque não tem o nível de conhecimento público, né, de sucesso para angariarem, por exemplo, essa questão dos patrocinadores. Então fica mais difícil. E eu, que não atuo nessa área, por exemplo, me sensibilizei, me apiedei, não esqueci, tanto que estou falando aqui agora, quer dizer, não consegui ficar indiferente. Veja que não foi uma situação porque era boa ou porque era má. Automaticamente ela tocou o meu coração e deve tocar o seu, deve ter tocado o coração de muitas pessoas. Mesmo com algumas crenças anulantes, mesmo a gente pensando que não existe acaso, que Deus toma de conta de todas as coisas, que existe uma lei de ação e a reação, de causa e efeito, que o que as pessoas passam, tudo está nas mãos de Deus, que tudo passa também, que tudo acontece para nos ensinar, para que nós possamos ser melhores do que nós mesmos, sem querermos ser melhores do que ninguém, mas nós nos apiedamos. E esse traço de humanidade, talvez melhor falando, esse traço de espiritualidade que é inerente a nós, ele é indiferente às questões do bem e do mal, como dizia o Nietzsche, para além do bem e do mal.
automaticamente aquilo toca grande parte das pessoas que não conseguem sequer ficar indiferentes e pensam de alguma forma em entender aquela situação e de alguma forma em ajudar. Por mais que possam surgir pensamentos de bloqueio, pensamentos que levem a pessoa a querer deixar eles como estão, pensar que é porque é desse jeito mesmo. O espírito ele tende a entender que não existe realmente acaso, mas que o que ele puder fazer para ajudar, ele vai ajudar. Assim, também, diante da piedade, como disse o Evangelho, que é a irmã da caridade, você vê grupos como aqui em Fortaleza, o grupo Dança Solidária, aí a Diana, quantas pessoas, a Nube, lá no nosso grupo do WhatsApp, comentamos situações de pessoas que estavam precisando de ajuda, quantos que estão internados, entubados, que eu vejo as pessoas comumente pedindo orações, a Diana, a Núbia pedindo orações, a Diana e quantas outras pessoas aí nos grupos de WhatsApp, uns pedindo ajuda material, outros pedindo ajuda espiritual. A Ana, que está conosco, que ajuda no canto aqui no Evangelho e faz a prece, viu uma situação lá no trabalho dela, né, de que tinha uma moça que tinha ela como mãe, tem, não é? E a menina trabalha assalariada, trabalha numa empresa aqui, não é? Aqui em Fortaleza, e apareceu um problema dela raro que dá em entre 1 milhão ou mais de pessoas, e deu nessa menina, e tinha que fazer um determinado tipo de tratamento que custava custa mais de 30 mil reais. E a Ana se apiedou. E você deve pensar, poxa, mas a Ana é porque trabalha com ela, tem um laço. Mas a campanha, a Ana veio falar comigo semana próxima passada, eu fiquei muito feliz. Ela dizendo que em 2 dias de campanha a moça tinha conseguido 15 mil reais. Quer dizer, as pessoas primeiro se apiedaram, foi algo natural, se comoveram, não foram insensíveis e começaram a ajudar. Não sei como é que está hoje, mas quem realmente tem interesse, quer dizer, ela precisava mais de 30 mil. Mas foi muito feliz que em 2 dias ela já tinha metade do recurso com essas campanhas nas redes sociais. Aquele caso daquele senhor que tem praticamente 100 anos lá na Inglaterra, né, que ele fez uma campanha para ajudar a nação a comprar equipamentos de respiração para as pessoas que fossem diagnosticadas com a Covid, que precisassem de tratamento, porque a nação, por mais que seja uma nação rica, ainda estava precisando de mais recursos, de mais reforços, e não precisou impor a esse senhor que já aposentado, já reconhecido como herói de guerra, fizesse essa atitude, até que outro dia, inclusive, ele foi internado também com Covid, mas ele conseguiu uma campanha que foi milionária, foram milhões que foram arrecadados, né, milhões de libras, e que ajudaram muitas pessoas. Primeiro ele se apiedou da situação e começou a tomar, e tomou uma atitude de caridade, né, fez uma ação, porque ele achava que era certo, que era justo, e fez essa atitude. E quando fez essa atitude, não só ele praticou a caridade, quanto ele levou milhões de pessoas a praticarem a caridade. E a notícia não ficou também só entre os britânicos, não ficou só naquele estado, tanto que ela virou uma notícia mundial. E eu aqui em Fortaleza, Ceará, estou falando desse senhor, que eu não sabia quem era até então. Por quê? Por causa de uma atitude de piedade. Muitos podem vir com essa questão e começar a fazer então para ficar reconhecido. Não é essa a piedade que o Evangelho está falando. Muitos vão fazer porque querem um lugar no céu. Não é essa a piedade que o Evangelho está falando. É esse sentimento natural que emerge de dentro de nós e faz com que a gente saia do ponto de conforto que a gente está. Que a gente saia desse local de conforto e que a gente se questione. Veja que a própria noção de piedade reforça a nossa espiritualidade. Para alguns, reforça a nossa humanidade. Reforça esse lado do que é justo, do que é bonito, do que é natural, do que é necessário, que faz com que a gente sobreviva e sobreviva em conjunto e faz com que essa sobrevivência seja, além de tudo, agradável.
Então, são pontos muito fortes aí essas histórias, esses ajudando materialmente, outros tentando ajudar materialmente, outros diretamente doando, outros indo, não tem às vezes dinheiro para fazerem as doações de bem, chegam aí no grupo Dança Solidária, ajudam com o corte de cabelo, sabem como faz bem ao ânimo de uma pessoa que está na rua, ela está bem, sabem que para que ela queira estar bem, ela já está num sentido de recuperação, às vezes, do alcoolismo, da drogadição, sabem que a aparência importa, por exemplo, para elas eventualmente conseguirem um emprego, um trabalho. Então, por exemplo, já pensou elas estarem num caminho de recuperação e quererem tomar um banho, não tem onde tomar banho. Aí nós temos aqui, por exemplo, o pessoal que se apiedou com isso e começou a praticar ações de caridade, criaram um carro do banho para as pessoas de rua. Outra que vai cortar os cabelos, ajeitar a barba. Outros pintam as unhas. Quer dizer, tudo isso parte do senso de piedade. Outros que vão contar piadas, contar histórias para as pessoas nas ruas, para entretê-las, porque é como a realidade, ela é muito parecida às vezes a realidade com a realidade virtual, que as pessoas procuram a internet basicamente por três coisas, né? Que é exatamente por informação, ou por entretenimento, ou por relacionamento. Então, quer dizer, isso tudo é entregue, né, na realidade da rua, por exemplo, nesse programa do Dança Solidária. Você tem o serviço, a pessoa que procurou, por exemplo, estar bem, ajeitar as unhas, ajeitar o cabelo, ajeitar os dentes, para se relacionar a nível de conseguir um emprego. Aí quer dizer, aquela pessoa que pratica a caridade de fazer a unha, porque se apiedou, teve sensibilidade e foi lá. A outra para cortar o cabelo, a outra para ajeitar e manter, né? Porque tem a ideia e tem a manutenção da ideia, a constância, a continuidade e o equilíbrio para continuar fazendo. Um carro desse de banho, continuar juntando fundos para abastecer, para ajeitar o carro, para colocar água, para ter os tempos para levar para os locais em que as pessoas estão lá para dar o banho. Quantas pessoas aí, Casa de Caridade, lá na Casa da Sopa, quantas pessoas estão dando sopa para as pessoas? Pessoas ali do Projeto AME, na beira-mar, falando do Evangelho. Quantas pessoas que são, por exemplo, evangélicas, que estão aí com a caixinha de som paradas no meio da rua? Quantos que são testemunhas de Jeová passando nas casas, escrevendo bilhetes, vendo que a questão da angústia, da tristeza, do desamparo que algumas pessoas sentem em casa, elas estão fazendo aquelas mensagens que eles chamam de campo. Outro dia eu recebi, achei interessante, que eles batiam na porta e ultimamente por causa da Covid, eles estão escrevendo cartas, você vê a carta manuscrita, né, a pessoa explicando que está trazendo uma mensagem, uma carta longa, e depois vem aquele papelzinho do testemunho de Jeová. Quer dizer, quantas pessoas que vão por esse caminho, né? Como diz Paulo, vê tudo, mas retende o que é bom. Quantas pessoas, por exemplo, se apiedaram, aí eu vi um documentário interessante, eu acho que é bem forte a gente falar esse evangelho, histórias. São campos que podem nos dar luzes por onde nós começarmos a trabalhar. Até a situação de quantas pessoas que estão aí com depressão, aumentando a angústia, aumentando a ansiedade. E dizia uma palestra que eu ouvi que se a pessoa quisesse, a professora Luciana Galvão falava, se era de cometer o suicídio, se era para abrir mão da sua vida para não fazer nada, abrisse mão da sua vida e fosse dar a sua vida ao trabalho, por exemplo, de caridade, fosse ajudar as pessoas. Sei que até a Diana levanta muitos questionamentos com relação a isso, mas me marcou essa frase, que realmente é uma forma, né, de pegar e fazer uma entrega. Quantas pessoas não estão precisando de uma palavra amiga? Eu passei ali de frente, estava lá a plaquinha, uma luzinha acesa durante o dia na porta e tinha lá CVV, Centro de Valorização à Vida. Eles têm um lugar, tem um número de telefone que funciona 24 horas, tem pessoas que estão lá para atender o telefone e conversar com as outras que porventura estejam precisando de uma palavra amiga. Tinha o Palavra Amiga também, não sei se ainda tem.
É muito forte, ajuda. Às vezes salva muitos. Lembre-se que nós estamos numa realidade em que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. Às vezes nós não percebemos, mas nós estamos com tiques nervosos. Nós temos pessoas na família que uma hora ou outra se desesperam. Não percebemos até que a coisa realmente chega a um nível que está calamitoso. Quantas pessoas estão fugindo aí diante dessa angústia de não encontrarem sentido, fugindo pelo trabalho, fugindo pelos relacionamentos doentios, fugindo pela internet, querendo comprar relacionamentos, se endividando, fugindo pelas drogas, pelo alcoolismo. Como é comum? Fugindo pelo celular. Hoje tem os dependentes aí de equipamentos eletrônicos, os celulares, nas redes de relacionamento, também na parte de jogos de celular. Então, quer dizer, muito forte ter uma palavra amiga, uma afeição a mais que leva a essa desnaturação, pode-se dizer assim, do ego no sentido do baixo ego, esse que é mais material, que quer um resultado, que faz algo para ter algo em troca, que quer uma reciprocidade, no sentido desse outro, que naturalmente a pessoa se sente tocada e começa a agir para fazer a parte dela, né? Agir fazendo a parte dela, independentemente das situações. Se não tem dinheiro, dá serviço. Se não tem tempo para dar o serviço, nem tem o dinheiro, faz uma oração, pede uma oração, faz uma corrente de oração. Quer dizer, quantas coisas importantes. Você imagina aí na pandemia, agora, quantas pessoas não estão perdendo? Mais de 14 milhões de desempregados só no Brasil, um país com 210 milhões de pessoas. Quantas pessoas com dificuldades, quanto que isso não gera um efeito em cadeia, aquele efeito dominó, um dominó cai no outro, que vão ficando desempregados, vão gerando problemas para os outros que estão empregados, aumenta o custo, muita dificuldade. Sabemos que, logicamente, que, como dizia o pastor lá, o Cláudio Duarte, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas nem todo mundo tem a visão e a habilidade para encontrar nesse momento e às vezes se acomoda, às vezes se desespera, às vezes entra em depressão. Então a piedade, ela é muito importante nesse momento. E estou falando dessa que nos toca naturalmente e que principalmente é muito importante a gente observar quando se fala de pessoas que conseguem manter esse senso de piedade e sabem que no meio do caminho, às vezes, vem aquela ideia distorcida querendo que ela começou fazendo naturalmente, mas que ela começa a desejar de alguma forma aquele bônus para ela, aquela luz para ela, mas com muita oração. Por isso que essas pessoas que também fazem as ações de caridade, que são muito piedosas, precisam de oração para que elas se mantenham no eixo, para que elas não desvirtuem o caminho, para que elas não desvirtuem o papel delas e o papel daquela força, daquela energia que gerou a piedade e que gerou aquela ação de caridade que ela faz, para que ela se mantenha constante, que ela mantenha o equilíbrio, que ela mantenha a serenidade. E que, partindo dessa caridade, que é irmã da piedade, que nasce naturalmente esse sentimento, venha essa perspectiva também de cuidar dos que estão mais próximos. Porque quantos estão olhando para fora e estão deixando de ajeitar o que está dentro? Quantos estão deixando de cuidar de si próprios? Que é importante nesse ponto observar-se em momentos tão difíceis como esse, para nós mantermos a serenidade, nós mantermos o equilíbrio, nós não nos desesperarmos e fazermos isso porque exatamente o mundo precisa de nós. Nós precisamos de nós precisamos estar bem para que nós possamos irradiar o bem. Daí a importância de pessoas que estão seguindo programações como Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos, que estão reconhecendo o problema com emoções, o problema com relacionamentos, o que isso está impactando na vida, que estão reconhecendo a situação da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo, para que eles possam se tratar, possam usar dessas terapêuticas como
a meditação, a oração, eles estejam em um estado de meditação constante, mesmo vivendo, tendo viver como nós acreditamos que é o mais adequado, 50% de cada atitude, de cada dia, de cada momento, pensando na questão material e 50% na questão espiritual. Que essas pessoas estejam realmente tomando atitudes, mas começando por elas, não no sentido do baixo ego, no sentido do egoísmo puro, mas por quê? Porque elas precisam estar bem para fazer o bem. Eu lembro de uma passagem, para quem já leu o livro Nosso Lar, que o André Luiz ele ficou na casa do Lísias. E a mãe do Lísias, ela era muito, Dona Laura, muito simpática, muito alegre. Inclusive, convido vocês a assistirem às radionovelas, né? Quem está sem tempo de ler ou sem ânimo para ler, é bom, às vezes dá para fazer as coisas escutando as radionovelas. Ultimamente eu escutei Renúncia, tem aí uma radionovela excelente. Estou escutando Memórias de um Suicídio e recomendo a vocês que comecem aí pelo Nosso Lar. Tem também há 2000 anos e por aí vai. E lá o André Luiz, você vê essa situação de que você tem que estar bem para fazer o bem. E não fazer o bem, usar a caridade como uma fuga da sua própria realidade. É estar bem, é ir ajeitando tudo e, consequentemente, é irradiando o bem. E aí, nesse caso, o André Luiz chegou lá na casa do Lísias, estava a Dona Laura, a mãe do Lísias, e ela fez o jantar. E lá no jantar, uma sobrinha do Lísias estava lá, que era neta da Dona Laura, era recém-desencarnada, e ela estava no quarto e perguntaram se ela não vinha. Ele perguntou por que ela não ia almoçar lá na sala com eles. Ele disse, não, porque ela não está bem. Ela está muito angustiada, ela está muito tensa, e os fluidos que ela está emanando, eles passam até para os alimentos, então não nos fazem bem. Então, se é dela trazer maus fluidos para cá, numa coisa tão sagrada quanto esse encontro das pessoas em família na hora da alimentação, é melhor que ela fique lá no lugar dela mesmo. Nós não vamos ignorá-la, eu vou lá, vou conversar com ela, está todo mundo dando um grande apoio a ela para ver se ela melhora, para que ela venha jantar e almoçar e tomar café conosco. Então é a mesma situação, eu entendo. Ter sensibilidade não para fugir da sua própria dificuldade, ter sensibilidade com a realidade dos outros, não para fugir da sua realidade. Ser sensível à realidade sua e ser sensível com relação à realidade dos outros. Ter piedade de você e ter piedade dos outros. E não parar na piedade, agir para melhorar-se e irradiar a melhoria e agir para tentar melhorar a vida também dos outros. Aí sim, piedade, irmã da caridade. Quer dizer, a fé com obras. Isso é importante. E é por isso que é relevante a gente entender isso. Não carreguemos maus fluidos para as obras de caridade. Não tenhamos piedade sem ação. Por isso que é importante, eu gosto sempre de falar da oração da serenidade, sempre procuro pedir a Deus e uso isso como uma filosofia de vida, como o estoicismo, e dizer que Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Ou seja, eu não posso modificar, nesse primeiro momento, na hora que eu me apiedo, a realidade de alguém que está lá no hospital, só porque eu me apiedei. A realidade de alguém que está na rua. A realidade de alguém que está desempregado. A realidade de alguém que está desesperado. Mas a partir do momento que eu me apiedo, aí eu tenho serenidade para entender que aquela pessoa está lá, eu não me desespero. Aí eu tomo a escolha, uso o meu livre-arbítrio para tomar a ação, por exemplo, de orar pela pessoa que está no hospital, pedir que os bons espíritos a acompanhem para que ela tenha melhora, para que afastem eventuais obsessores. Posso pedir orar por todas essas pessoas, a pessoa da rua, a pessoa desempregada, a pessoa desesperada. Ao mesmo tempo que eu oro por esta outra, se eu posso colaborar de alguma forma, se eu trabalho na saúde, ir lá no hospital e ajudar de alguma forma, eu vou. Se, por exemplo, eu posso fazer uma doação para um grupo que faz caridade na rua com mudança solidária, eu dou ou eu vou prestar o serviço. Se eu posso dar uma palavra amiga ou indicar alguém que está desempregado para um emprego, eu indico. Né? Se eu posso dar uma palavra amiga, seja nas gravações, seja na fala direta, numa ligação, numa mensagem, num grupo
que tem uma temática edificante para a pessoa que está desesperada, para a pessoa que está angustiada, para a pessoa que está com ansiedade, eu faço a minha parte. Por isso que é importante, concedei-me, Senhor, a serenidade para que eu possa aceitar o que eu não posso modificar. Eu não posso modificar a situação de quem está no hospital, no momento que eu me apiedo, não posso modificar a situação de quem está na rua, não posso modificar a situação num primeiro momento que eu me apiedo, a situação do desempregado nem do desesperado. Mas eu posso, depois disso, que é a continuação da oração, concedei-me, Senhor, coragem, concedei-me, Senhor, coragem para modificar as coisas que eu posso. E aí começa, como é que eu vou agir, o que eu vou fazer? E fazer. E fazer. E depois de fazer, continuar fazendo. Porque há uma necessidade de uma permanência, de uma constância. Então, concedei-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. E que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Acho que isso é que é o mais relevante de tudo. Termos paz no nosso coração, sabemos que Deus está acima de todas as coisas, que não existe acaso, que a vida não cessa, que nós somos espíritos imortais, que o corpo é só uma veste, que cada momento traz uma lição, cada situação traz uma lição. Por isso que é importante que a gente vença a dualidade do bem e do mal, e que a gente observe a naturalidade, a natureza das coisas, a nossa natureza. Perguntemos para nós mesmos quem nós somos, para que nós possamos cumprir bem o nosso papel, para que nós possamos ser os lápis nas mãos de Deus. Isso é importante, para que realmente a gente possa sentir e dizer de coração que seja feita a vossa vontade antes da minha. Que a gente possa orar por quem está no hospital e dizer, Pai, se podes, cura aquela pessoa. Porque a gente sabe que o Senhor que cria, como diz o Masaharu Taniguchi lá no Seicho no Ie, o Senhor que do nada o Senhor cria tudo, o Senhor que de um ovo cria um osso, cria um cabelo, cria uma pele, o Senhor que criou alguém saudável, o Senhor cria a cura para quem está doente, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Que eu possa entregar, confiar, aceitar e agradecer a Deus todos os momentos, todas as coisas. Vencermos essa dualidade do bem e do mal e unirmos isso com aquele símbolo do taoísmo, o branco e o negro, o vermelho e o preto, se misturando. Né? Nós somos esse conjunto, como dizia o Livro dos Espíritos, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E saibamos também não tomarmos as dores dos outros para nós. Não podemos pegar o barulho dos outros. Nós podemos nos apiedar para agir. Por isso que a piedade é irmã da caridade. Para tentar colaborar, amenizar o máximo possível. Não tomar a dor do outro. Não se desesperar pelo outro, que a desespero e tristeza não vai resolver. O que resolve é a ação, é a atitude. Então eu não posso tomar a dor do outro. É o que diz a Joana de Ângeles. Por mais que eu ame alguém, eu não posso tomar remédio pela pessoa. Então, o meu papel, eu tenho que saber distinguir o que é o meu papel, qual é o meu papel, quem eu sou, qual é o meu papel na natureza, como eu faço para ser um bom instrumento na mão de Deus. Me apiedo para agir no que eu posso e não me desespero com relação ao que eu não posso. Por isso que eu digo, entrego, confio, aceito e agradeço. E se em algum momento eu recair, eu quiser me desesperar, como diz o Ho'oponopono, eu digo, sinto muito. Dizer isso para o Criador mesmo. Sinto muito, para Deus. Sinto muito. Me perdoe. Obrigado. Eu te amo. E assim nós vamos seguindo a nossa jornada. Quer dizer, piedade, irmã da caridade. Se apiedar sem querer algo para si próprio. Fazer porque é o correto, o certo a fazer. Há uma inclinação, um impulso, uma energia que lhe leva a fazer. Depois não desvirtuar, não fazer para ter luzes. Fazer porque é o correto a ser feito, é o seu papel.
Depois, não fazer para fugir dos seus próprios problemas. Curar-se para curar. Estar bem para irradiar o bem. E dentro desse sentido, ter serenidade para aceitar a situação dos outros e a sua situação no que você não pode modificar, no que eu não posso modificar, e ter coragem para agir no que você pode, no que eu posso. Então, fazer sem desespero. Ir à rua e não voltar desesperado, mas voltar com o coração enternecido por ter podido, de alguma forma, ajudar. E as preces trazem uma energia que, inquestionavelmente, é muito grande e que pode realmente transformar a matéria. Isso não é um milagre, é exatamente um realinhamento energético. Dizem isso nos espíritos, que o espiritismo ele vem exatamente para mostrar que não é uma questão de milagres, é uma questão de uma compreensão do funcionamento conjunto entre o plano espiritual e o plano material. Esse é o ponto, equilíbrio, harmonia, para que a gente possa ter alegria de viver, paz nos nossos corações, felicidade nos nossos lares, sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem querermos ser melhores do que ninguém. Tentarmos só por hoje resolver o que está mais perto, deixar o passado no passado, vivermos e deixarmos os outros viverem, não querermos ser deuses, mas humildemente sermos instrumentos nas mãos do Criador. Amarmos para podermos irradiar esse amor. São situações muito importantes, pontos muito reflexivos que podem nos ajudar. E é nesse sentido que, nesse momento da piedade, estou aqui hoje com um lado aqui, um símbolo do Espírito Santo, que é essa pomba que representou aí essa ave que encontrou terras depois que Noé estava aí depois do dilúvio. Ele manda e ela traz um raminho no bico, né, que era mostrando que a terra é o lugar em que eles poderiam aportar. Por isso é a esperança. E traz aí do outro lado São Francisco, e nada lindo como a oração, nada tão lindo quanto a oração de São Francisco, que a gente possa colocar isso em prática. Senhor, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Que eu faça isso dentro de mim e que de dentro de mim isso se irradie e possa tocar em você e em cada situação que a vida me apresente. Uma semana de muito equilíbrio, muita harmonia, muita constância, muita serenidade, muita paz. Obrigado. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e
celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e orar, e sem cessar vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus